Eu vou apresentar agora uma colega muito querida, a fonoaudióloga Marta Carvalho. Ela está aqui representando a visão das famílias e das associações de pacientes. Ela é fonoaudióloga de formação, ela é membro de família com síndrome genética e ela foi vice-presidente da Associação X Frágil do Brasil, foi vice-presidente de uma associação internacional, International Genetic Alliance, de pacientes com doenças genéticas. E o amor e o interesse da Marta pela síndrome do cromossomo X frágil fez com que ela escrevesse um livro sobre a síndrome, devotado principalmente às famílias, aos pacientes e também aos profissionais de saúde. É uma honra ter aqui, em parte, representando as famílias dos nossos pacientes. Obrigada, Marta. Obrigada a você, Regina, a Ângela e a todos vocês presentes. Realmente é um dia especial, eu acho que o aconselhamento genético realmente merece a dedicação de vocês. E eu queria dizer que eu fui fonoaudióloga, porque eu estou aposentada, mas eu continuo com essas duas atribuições, né? Agora em uma outra perspectiva, mas mais do que tudo, eu queria dizer que aqui eu e uma outra companheira, que também é paciente, estamos aqui para representar a demanda. Vocês representam a oferta de serviço e nós a demanda. Então, a minha apresentação é muito rápida, vocês fiquem à vontade depois para fazerem a pergunta que vocês quiserem, mas é sempre com o foco de quem está esperando alguma coisa e que, a partir depois que o susto passa, né, como que poderá colaborar para que realmente o aconselhamento genético funcione. Porque vocês podem ter toda a formação, todo o empenho, mas se os objetivos não forem alcançados, quer dizer, se o risco para aquela determinada doença não tivesse modificado nos próximos 10 anos, o aconselhamento genético terá sido em vão. Se aquela família que tem uma doença genética continuar tendo membros nascendo de geração em geração com aquela doença, vai ser uma frustração para vocês. Eu não digo culpa, mas uma frustração. Assim como para nós, membros da família, que queremos que a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida melhorem a partir de um aconselhamento genético. Também nós detestamos, odiamos o termo aconselhamento genético, por várias razões. Tá? Inclusive, um papel que daí eu ponho como colaboradora de vocês, eu e todos os familiares, né? Porque quem vai entrar em contato com os outros membros da família somos nós, os primeiros diagnosticados. Ninguém vai ter um diagnóstico e dar o telefone do resto da família para o serviço de genética entrar em contato. Quer dizer, isso não existe. Então, a gente, quando vai abordar alguma pessoa, primeiro a gente vai naqueles que a gente tem mais jeitinho, né? E fala, seria legal, a gente foi lá, aconteceu isso, deu nome à condição do meu filho, que todo mundo já sabia que tinha alguma dificuldade, e assim vai. E daí seria bom você ir lá conversar com a equipe. Mas para quê? Para eu fazer o exame? Não, para um aconselhamento diagnóstico. Como? Aconselhamento genético. Quer dizer, eu não falei isso, mas se eu tivesse falado isso, iam pular longe. Quer dizer, você está querendo, eu que estou aqui vivendo normalmente, você que tem o filho com problema, você está querendo que eu vá lá receber conselho, se eu vou ter filho ou não vou ter filho, se o meu filho vai nascer de um jeito ou de outro? Quer dizer, o termo ele é altamente repugnante, né? Ele não é legal. Então, está até uma sugestão, quem sabe um dia essa tradução possa ser adaptada para a nossa língua de um jeito mais convidativo. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se é esse. Isso. Bom, então aqui está a demanda. Tá? Esse é um sobrinho meu, foi o primeiro diagnosticado, é X frágil a nossa condição. Tá? Então, ele seria o objeto do aconselhamento genético, quer dizer, um indivíduo com uma doença genética. A gente vai ver que a mãe, ele herdou da mãe, né? E de onde veio isso? Então, na realidade, quem devia estar representando a demanda seria a minha avó, né? A primeira pessoa com a mutação. E daí esse slide mostra que, se ela tivesse, na época dela, condição de um aconselhamento genético e tudo isso, talvez essa história seja diferente. Então, o motivo de eu estar aqui hoje e de vocês estarem aqui no mestrado é evitar que as próximas gerações mostrem um gráfico igual a esse. Né?
Bom, o que a doença genética tem que as famílias com doenças genéticas ficam tão vulneráveis e tão fragilizadas? Elas têm desdobramentos em vários setores. Tá? Então, primeiro são os médicos. Né? Assim, o que a saúde tem que essa doença provocou e o que diretamente na área da saúde. Depois, na área emocional, o que significa ter esse diagnóstico, psicossocial, que vem junto com ela, né? E a parte econômica. Então, todos esses aspectos estão balançados na família que vocês vão receber para o aconselhamento. Isso é importantíssimo que a gente frise muito isso. Não é só com o resultado do laboratório ou do sintoma. Tá? É todo esse conjunto. E o que essa condição tem como consequência no indivíduo, na família do indivíduo e na sociedade. Porque o que a gente quer é um mundo melhor, não é só cada um salvar a sua própria pele. Vocês, com certeza, querem que o alcance da interferência, da atuação de vocês, modifique mais do que a vida de uma pessoa. Né? O que se pretende? O que se pretende, não. Quando ou por que alguém vai para um aconselhamento genético? Isso é a repetição do que já foi dito hoje. Né? Ou porque tem o diagnóstico, ou porque vai ver se está em risco disso. E aqui é a parte difícil da nossa comunicação, quando a gente vai abordar os outros membros da família. Porque a família tem que estar alertada no meu ponto de vista. Né? Cada um eu respeito, cada um pode pensar do jeito que quiser. Mas o que é importante? Que a pessoa que possa estar em risco também venha procurar o serviço. Tá? Então, a maneira como isso vai ser apresentado, dos benefícios, das coisas todas que podem modificar. Tá? O que vai acontecer se o aconselhamento genético realmente for efetivo? A gente vai conseguir diminuir o risco para aquela doença, dentro daquela família, dentro daquela sociedade ou daquele núcleo, e, quem sabe, um dia, é como uma vacina. Né? Qual é o objetivo da vacina? Só que vacina, você faz uma campanha, obriga a pessoa a ir lá, pune o pai que não vacinou o filho, põe na rádio quem que precisa ir, o prazo. Quer dizer, é uma coisa muito diferente, mas o fim é o mesmo. Se a gente analisar, os dois querem melhorar a qualidade de vida através de uma entrada pela saúde. Né? E a gente só vai conseguir isso se a gente encorajar que as famílias, as pessoas que têm as doenças genéticas, forem incentivadas a fazer uso das ferramentas que vocês têm para oferecer, de vocês mesmas e de outros serviços. Quer dizer, se vocês mostrarem para a gente que tem uma tecnologia melhor, então, por exemplo, para o X-frágil, se até hoje a única coisa disponível fosse o cariótipo, eu mesma nem estaria aqui. Meu filho fez cariótipo, deu negativo, meu sobrinho fez cariótipo, deu negativo. Quer dizer, mas houve um tempo que o único recurso para saber se tinha X-frágil ou não era fazer o cariótipo. Né? Agora, surgiram novas tecnologias, surgiram novos recursos, cabe também ao aconselhador genético trazer isso para a baila. A mídia está mostrando um monte de coisa milagrosa. O que é verdade, o que está cientificamente provado, o que é uma tentativa que ainda não está provada, mas vale a pena pesquisar, fazer parte de grupo de pesquisa. Sabe? Tudo isso é uma coisa importante. E são coisas, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai aderir a uma pesquisa, como chama? Consentimento livre, esclarecido, é um tipo de coisa que a gente nunca ouviu falar na vida. Quando começa a ouvir essas coisas, a gente ouve de profissionais, coisas assim. Imagina uma família de X-frágil falar sobre isso. O filho é deficiente, a mãe também. Não sei o que, é uma família deficiente, a gente vai perguntar se está esclarecido, se vai... Quer dizer, não é exatamente assim. Porque se a própria pessoa não tem condição, há de ter alguém que dê respaldo a ela. Sabe? Alguém que se responsabilize por algumas coisas. Sabe? Então, é dar um norte, é dar realmente o aconchego, né? Que a gente possa fazer as escolhas da maneira que a gente pondere que tenham melhores consequências. Bom, os 4 aspectos importantes na visão do paciente, da família do paciente também, são tudo que se refere à pesquisa,
prevenção, tratamento e políticas públicas. Não adianta, por exemplo, essa política do SUS, não adianta um dia ela ser assim, fantástica, muitos serviços credenciados, tudo isso, se a família não souber. Ela recebe o diagnóstico da doença, mas não sabe nem onde tem o centro de referência, nem o que se vai fazer lá dentro, nada disso. Precisa que esses 4 pontos sejam abordados também, não só a mutação. E cada um desses pontos abordado levando em consideração a ética e todos os aspectos sociais e emocionais e legais, né? E o aborto é um exemplo maior disso, né? Quer dizer, falar em aborto ou deixar de falar em aborto porque a lei permite ou porque não permite, não é motivo. Quer dizer, tem que se falar em opções e colocar às claras o que está dentro do legal, o que não é legal, o que é ético e o que não é ético. Então, olha, tem exame de graça para não sei que determinada doença em tal serviço, corre lá, o que eles pedirem você faz, porque é de graça. Então, sabe, não é exatamente assim, né? Mas a pessoa está perdida, está insegura, ela vai e ela faz o que quiser com ela, porque, afinal de contas, né, ela tem que dar uma solução para a situação difícil daquela hora. Bom, as questões de competência cultural também já foram faladas e eu reforço porque são importantíssimas, tá? Tanto as diferenças na concepção do que é a doença, como no que é o tratamento e a solução, tá bom? Com isso a gente vai ter o quê? Uma família mais informada, que é o que a gente quer, acolhida, essa segurança tem o sentido de acolhimento, para fazer uso do serviço disponível, e melhorar a qualidade de vida, nos 3 níveis, do indivíduo, da família e da sociedade. Tá? Eu acho que é isso que eu ia falar. Obrigada.